Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. As nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim, eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia
voltar. Que narram a história de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. A proposta a partir de agora é a leitura do texto, e aí eu vou chamar o professor Rodinei. Ele vai trazer uma palavra de 15 minutos sobre o texto, depois o pastor Rafael mais 15 minutos sobre o texto. Ambos vão tentar responder uma pergunta só: o que a ressurreição de Jesus significa para nós hoje? Porque a gente sabe que Jesus ressuscitou, que legal, mas o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Então, não serão 2 pregações, mas 2 reflexões sobre um único texto. Cada um vai falar 15 minutos, eu vou estar aqui cronometrando, tá bom? Para que seja rápido, sintético, mas também nos preserve para amanhã, não é? E o legal vai ser refletirmos sobre esse texto aqui, que é o capítulo 24, verso 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Iam conversando sobre a morte de Jesus, iam conversando sobre o tumulto em Jerusalém, iam conversando sobre o que fazer agora que Jesus morreu. Versículo 15: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram ao outro:
Ora, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O que a ressurreição de Jesus significa para nós hoje? Primeiro round, Rudão aqui. Boa noite a todos. Eu já estou preocupado com a minha noite, porque eu acho que eu vou ter que mudar minha escola dominical, que o Fabião já estragou ela, né? Esse vídeo seria a nossa aula de escola dominical. Mas a gente muda. Ou passa de novo, né? Vamos passar de novo. Bom, esse texto, ele tem muita coisa a falar conosco, né? Mas nós vamos, como o Fábio disse, meditar naquilo que está proposto para nós nessa noite, né? O que significa a ressurreição de Jesus para nós hoje, né? O que significa, né? A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus para nós hoje. E esses dois discípulos aqui no caminho de Emaús, eles têm muitas coisas a nos ensinar sobre isso. Primeiro eu peguei alguns aspectos negativos, né, do que significa a ressurreição hoje nos nossos dias, baseados nesses dois discípulos. E depois nós vamos ver o que realmente deve, né, ser para nós a ressurreição, o que deve significar para nós a ressurreição de Jesus, através do exemplo desses dois discípulos. Bom, nós não vamos comentar todo o texto de novo, nós lemos, eu acho que nós temos uma pequena afinidade com esse texto, né? Nós, alguma vez ou outra, já ouvimos falar dele ou já lemos ele alguma vez. Então, eu vou entrar mais nos tópicos, né, daquilo que a gente pode dizer, do que significa. Primeiro, nos nossos dias hoje, nós podemos notar que há uma indiferença, um pouco que um desleixo, né, no caso da ressurreição de Jesus. Na verdade, nos nossos dias, fora do ambiente religioso, a ressurreição de Jesus, o que ela representa? Um feriado prolongado, talvez o último com aquele calorzinho que nós podemos sair e ir para a praia, ou para uma chácara com piscina. Esse ano já não ia dar porque está um pouquinho frio, né? E tem representado isso. E nós vemos e muito mais coisas, né? O chocolate, o ovo, e que nós não precisamos entrar nesses méritos, né? Porque a gente sabe que isso é totalmente comercial e às vezes a ressurreição de Cristo tem representado somente isso, né? Ou seja, a Páscoa. Talvez nem se fale em ressurreição de Cristo, fala da Páscoa, e aí vem à mente os ovos, o chocolate e tudo mais. Mas nós não queremos focar nisso, nós queremos focar nos dois discípulos aqui. O que é a ressurreição, ou a morte, né? Porque eles estavam no caminho, né, para Emaús, uma outra cidade, né, um pouquinho distante de Jerusalém, alguns quilômetros, uns 12 quilômetros mais ou menos, professor, isso, né? Uns 12 quilômetros, e eles estavam caminhando, e eles estavam falando sobre aquilo que havia ocorrido com Jesus, né? E aí a gente pode tirar um ponto né, para servir para as nossas vidas de como não encarar a ressurreição de Cristo, né? A morte e a ressurreição de Cristo. Primeiro, né, eles estavam com uma tristeza tão profunda, né? A gente, lendo o texto, o que percebe aí? Que eles estavam tão tristes,
tão amargurados, né? Tão decepcionados, que eles estavam com uma indiferença, né? Muito grande no coração. Não uma indiferença, mas uma incerteza, vamos dizer assim, no coração, uma incerteza muito grande daquilo que havia ocorrido mesmo. Se nós formos continuar lendo o texto aqui, nós vamos ver que eles já sabiam da provável ressurreição de Cristo. Eles já estavam sabendo da provável ressurreição de Cristo, mas eles estavam tão tristes com a situação. Nós sabemos que eles esperavam, né, um Jesus que libertasse eles, né, da opressão de Roma, um líder político, um líder... nós sabemos toda essa história, né, de um líder aqui terreno e que levasse o povo de Israel, né, e que a decepção deles era tão grande. Nós não também queremos entrar no mérito se Jesus estava com outra forma ou se Jesus estava diferente ou não, mas o importante aqui é que Jesus estava do lado deles e eles não perceberam, né? O que fala o texto aí? E Jesus estava com eles e pergunta para eles, né? O que vocês estão falando aí? E eles, né, tristes, né, entristecidos, o que eles respondem aí? Olha, mas só você não sabe o que aconteceu aqui? Todos sabiam do que havia acontecido, todos sabiam que Jesus havia morrido, havia sido crucificado, só você não sabe? E um pouquinho a gente vê então, e eles vêm, o que eles falam lá? Às vezes chamam Jesus de profeta, né? Ora falam, olha, não era ele que ia redimir Israel? Não era ele que seria o líder de Israel? Agora acabou tudo, né? Agora acabou tudo. E a gente pode ver uma decepção grande, né? Uma incerteza grande no coração deles, quando eles falam, olha, mas Maria, né? E as outras mulheres foram lá e falaram que o corpo de Jesus não está mais lá, uma pequena esperança no coração deles, né? Olha, ele não está mais lá, mas ele mesmo não viram, né? A incerteza, né? Não viram Jesus já não estava mais ali. Mas eu queria, né, ir para o lado positivo de tudo isso, que o nosso tempo já está se esgotando aqui, que aí sim é o que deve representar para nós, ou o que representa a ressurreição de Cristo para nós hoje. Então, esses exemplos que nós citamos aqui negativo é para que nós também não entremos nesse, né, que nossas vidas não aconteçam como aconteceu com esses discípulos, né? Que nós nunca deixemos a incerteza, ou a tristeza, ou os momentos de angústia que há nas nossas vidas, tirar o lugar de Jesus dos nossos corações e nós passarmos a acreditar que tudo aquilo que Jesus fez, né, não faça diferença nas nossas vidas, né? Então, tome esse cuidado com a vida desses discípulos, né? Jesus estava com eles, eles viram a Jesus, eles viram tudo o que aconteceu, mas a decepção, né, a incerteza que brotava nos corações deles não deixaram que eles visualizassem que Jesus estava vivo, né? Mas aí nós também com eles podemos aprender algumas coisas interessantes aí, né? Primeiro, né, a ressurreição de Jesus para nós. O que ela significa? Aí olhando, né, o que ela deve representar e o que eu acredito que para todos nós ela represente. Primeiro, um complemento no plano da redenção, né? Todos nós, né, fomos redimidos por Cristo, né? Todos nós fomos redimidos quando Jesus derramou do seu sangue lá na cruz. Então, quando Jesus ressuscita, o que ele está fazendo? Completando, né, a redenção, o plano de redenção nas nossas vidas. Por quê? Porque, né, nós
também não precisamos nascer de novo, viver uma nova vida para estar com Cristo? Então, quando Jesus ressuscita, quando esses discípulos têm a certeza de que Jesus ressuscitou, né? Eles podiam ter a certeza de que era este mesmo o Cristo que havia de redimir não só Israel, mas todos nós, toda a raça humana, né? Então, a ressurreição de Cristo para nós deve ser o quê? O complemento da nossa redenção. Nós somos redimidos, lavados, limpos e libertos. Por quê? Por Jesus, que morreu, mas ressuscitou e trouxe, né, uma nova esperança, uma nova vida nos nossos corações. Segundo, uma esperança, né, uma nova esperança. Quando Jesus ele ressuscita, ele traz ao coração dos homens o quê? Uma nova esperança, né? Tudo aquilo que Jesus havia falado, tudo aquilo que Jesus havia ensinado, realmente era verdade. Jesus morreu, mas ressuscitou. Então tudo aquilo que ele falou, que ele era a ressurreição e a vida, que nós não passaríamos mais, né, pela morte, mas a nossa morte seria só física, mas nós estaríamos vivos com ele para sempre. Essa esperança, né, reacendeu nos corações desses discípulos e reacende nos nossos corações todas as vezes que nós nos lembramos, né, que Jesus Cristo, ele morreu numa cruz, mas ele está vivo. A morte não segurou ele. Uma coisa muito interessante também, e que a vida desses discípulos nos ensina, né, sobre a ressurreição de Cristo, é um senso de destino, né? Vou explicar isso, né? Um senso de destino. O que estava acontecendo com os discípulos? Eles saíram de Jerusalém e provavelmente estavam indo embora para casa, já não havia mais o que fazer. E agora, sem Jesus, sem o nosso líder, sem aquele que era o nosso mestre, aquele que nos ensinava, o que nós vamos fazer? Vamos embora para casa de novo. Mas aí o que acontece quando Jesus faz com que eles percebam que era Jesus que estava com eles lá na mesa, na ceia? O que acontece? Logo depois que Jesus some da frente deles, o que eles fazem? Saem correndo novamente para Jerusalém, né? Vamos anunciar que o nosso Jesus está vivo, que Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Então, um senso de destino. Todos nós, né, devemos nos basear na ressurreição de Cristo também, né? Sabendo que a ressurreição de Cristo, ela nos traz um senso de destino. Nós temos um rumo certo. E qual que é esse rumo? A vida eterna. Nós sempre juntos com Cristo. Então nós devemos viver, né, nesse rumo, nesse sentido, de que nós cremos que viveremos com Ele eternamente. E para finalizar, a ressurreição de Cristo, ela representa para nós hoje o quê? Que a morte não foi suficiente para segurar Jesus. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. E isso significa uma coisa muito interessante também, que se Jesus venceu a morte, nós todos, Igreja do Senhor, também venceremos a morte. Nós somos vitoriosos sobre a morte. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. E a sua igreja vencerá e está vencendo a morte, né? Porque nós sabemos que nós morremos aqui. O que morre, o que acaba? Somente a nossa carne, o nosso, né, corpo aqui corruptível. Mas nós temos um lugar com Ele reservado nos céus. Então, que isso fique gravado na sua cabeça, né? O que a ressurreição de Cristo representa para nós, né? Pelo menos na nossa meditação aqui, um complemento, né, no plano de redenção. Somos redimidos por Ele, né? Uma esperança nos nossos corações de que viveremos com Ele eternamente. Um senso de destino. Nós não andamos à toa, nós não andamos como baratas tontas, né? Ou como um só líder diz, ou alguém deste mundo nos indica,
mas nós vivemos com um senso de destino, com um rumo definido, que é olhando para Cristo, né? Olhando para a cruz, mas uma cruz vazia, porque Cristo está vivo. E, por último, que a morte não foi suficiente para segurar o nosso Jesus. Ele está vivo, Ele venceu a morte, e nós, como igreja, venceremos a morte também. Amém? Acho que deu os meus 15 minutos. Agora, pastor Rafael está com a palavra. Obrigado. Boa noite, paz do Senhor. Deixa eu só afastar isso daqui, porque eu não... Amém. Para os irmãos que estão visitando, eu vou ficar sentado. Os irmãos que já são aqui da igreja já sabem, eu estou com um probleminha de hérnia de disco e não aguento ficar muito tempo de pé. Mas eu queria começar, né, a minha reflexão sobre esse texto, destacando a respeito da ressurreição de Jesus. Eu queria ler no capítulo 24 aquilo que os anjos disseram, os dois homens com roupas que brilhavam como o sol, disseram às mulheres que foram ao túmulo. Lá no versículo de número 5 e número 6 nós lemos: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Eu quero aqui começar com uma pergunta: o que significa ressurreição? Qual a ideia que a gente tem de ressurreição? Basicamente, não precisa nada complicado não, gente. O que é ressurreição? Você já viu uma pessoa morrer não de morte natural, mas imagine a morte de Jesus, conforme nos destaca aquele filme do Mel Gibson, que mostra de uma forma bem real como foi a flagelação, o estado em que ele estava, e depois mostra assim com muitos detalhes a crucificação. Imagina se você tivesse presenciado uma pessoa morrer desse jeito, e depois de 3 dias você desce de cara com aquela pessoa. Qual o impacto que isso ia causar na nossa vida? É isso que aconteceu com Jesus. Jesus não apareceu simplesmente em espírito, não foi uma visão, não foi uma alucinação. O mesmo Jesus que sofreu, que foi açoitado, como nós vimos naquele filme, que foi pregado numa cruz, ele apareceu vivo. Vamos ainda ler lá no versículo 36 do capítulo 24. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito ou um fantasma. Já pensou? Uma pessoa que morreu aparecer vivo. E Jesus disse, ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me
e vejam, um espírito não tem carnes nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, Jesus ressuscitou, e a ressurreição de Jesus pressupõe que ele ressuscitou num corpo físico, que foi vivificado pelo poder de Deus. Eles puderam tocar em Jesus, eles viram Jesus comer com eles, eles estiveram com Jesus por 40 dias. Mas no caso do texto que nós estamos aqui, eu quis tocar esse ponto, porque às vezes a gente pode ter uma ideia de ressurreição, né, como se a memória de Jesus estivesse viva em nós. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia fala da ressurreição do corpo, da ressurreição da carne. Jesus realmente ressuscitou depois de ter morrido, depois de ele ter sofrido, depois de ele ter sido dele padecer, ele ressuscitou. Os discípulos puderam comer com ele, falar com ele, tocar nele, certo? Agora, indo lá para o texto, né? Porque senão, né, o Fábio propôs que a gente estivesse meditando sobre o significado da ressurreição a partir do texto aqui dos 2 discípulos no caminho de Emaús. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que os discípulos ainda estavam bastante impactados com a morte de Jesus. E no versículo de número 14 e 15, nós lemos: no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Quando a gente começa a conversar e discutir a respeito de um assunto que nos impressiona, por que a gente conversa e discute? Por que a gente fala sobre aquilo? Quando alguma coisa te impressiona, acontece alguma coisa que te chama atenção, que te impacta, por que você começa a conversar sobre o assunto? Hein? Os discípulos também estavam tão impactados com o que tinha acontecido que eles começaram não só a conversar, mas no versículo 15, na minha tradução pelo menos fala, né? Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Mas eles não perceberam. E eu comecei assim a pensar, por que é que eles não perceberam que Jesus, ressurreto dentre os mortos, eles conheciam Jesus? Por que eles não conseguiram reconhecer que era Jesus? E eu aqui creio que o Espírito Santo me deu assim um entendimento que eu queria compartilhar com vocês, para vocês verem se vocês concordam com isso comigo, né? Uma coisa que me veio à mente foi o seguinte: as perspectivas religiosas que os discípulos tinham. O que é perspectiva? Eles já tinham uma expectativa que foi condicionada pelo que eles já tinham aprendido que devia acontecer ou não acontecer com Jesus. E essas perspectivas religiosas estavam tão enraizadas dentro deles que eles não conseguiam ver nada a não ser aquilo que eles estavam esperando. Mesmo Jesus ressuscitado estando diante deles, eles não conseguiram ver. Por quê? Porque a única coisa que dominava, né, o cenário deles era a perspectiva que eles já tinham. E eu parei aqui e fiquei pensando: será que nós também não temos perspectivas sobre a vida e a morte e a ressurreição de Jesus, que também não nos impedem de ver a realidade de que Jesus Cristo hoje está vivo? Eu creio que essa é uma pergunta, né? Eu creio que
o significado, né, da ressurreição de Jesus, a resposta que a gente vai dar a essa pergunta vai depender muito das perspectivas que nós já temos, do que nós pensamos sobre Jesus, sobre a sua morte, sobre o que é ressurreição. E uma coisa que me chamou a atenção, as perspectivas que esses dois discípulos tinham, elas se baseavam nas Escrituras, mas não em toda a Escritura. Eles entendiam várias coisas a respeito do Messias que a própria Bíblia falava no Antigo Testamento. Mas presta atenção, quer ver? No versículo de número 25, no que Jesus fala para eles. Porque no versículo 21, eles falam para o próprio Jesus: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel. Eles tinham uma expectativa, mas qual era a expectativa que eles tinham de redenção? E Jesus no 25 fala: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Eles entenderam muito bem aquelas profecias de Isaías que fala que Deus ia enviar, né, o seu Messias, né, porque um menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, né? Lá o texto fala também que o governo dele ia aumentar. Os judeus gostavam dessas partes da Escritura, mas acho que eles se esqueceram daquela que o Lucas leu no começo, né? Eles não conseguiram entender também o que Malaquias disse. E Jesus, para corrigir a perspectiva errada dos discípulos, ele começa a fazer uma exposição ordenada. O texto no versículo 27, né, diz o seguinte: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, para nós entendermos o significado da ressurreição de Jesus, nós precisamos entender o que toda a Escritura nos diz a respeito dele. Se a gente pegar só um texto aqui, outro texto ali, e não tiver uma exposição em ordem sequencial, a gente não entende o significado. Jesus expôs, e nós vamos observar que depois que Jesus expôs as Escrituras, Jesus não somente expôs, mas Jesus estava lá, vivo, ressurreto com eles. E a presença viva de Jesus, junto com uma exposição fiel e sequencial das Escrituras, o Espírito Santo usou isso para desfazer aquelas perspectivas erradas que eles tinham. Quando Jesus, né, e os dois estavam chegando no povoado de Emaús, e Jesus fez que ia continuar, e os discípulos começaram a gostar daquela presença maravilhosa de Jesus. Eles ainda não tinham reconhecido, mas eles gostaram tanto que eles chegaram e disseram no versículo de número 29: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E Jesus permanece com eles. E Jesus não só permanece com eles, mas Jesus senta-se à mesa com eles. E quando Jesus parte o pão, eles reconheceram que era Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, que a presença viva de Jesus e a exposição viva da palavra, não foi só palavra simplesmente dita, mas eles falam no versículo 32, perguntaram
um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então, a palavra de Deus pregada, com poder, com graça, com unção do Espírito Santo e a presença de Jesus, ela é poderosa para fazer com que a gente perceba a realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Quanto tempo ainda tem aí, Fábio? Quanto tempo ainda tem? Acabou? Já acabou? Eu só queria terminar com uma coisa aqui. A ressurreição de Jesus significa que o sacrifício de Jesus foi aceito diante de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele só não ressuscitaria se a morte dele fosse por causa do seu próprio pecado. O salário do pecado é a morte. Mas como Jesus foi justo, santo, perfeito, a morte não tinha poder sobre ele. Ele morreu por nossa causa. E quando ele ressuscitou, isso quis dizer: o sacrifício que ele fez pelos nossos pecados foi aceito diante de Deus. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele subiu aos céus, e hoje nós temos um advogado junto do Pai, que está vivo e que vive pelos séculos dos séculos. Amém? Fábio? Vamos lá. Bom, nós agradecemos a presença dos dois e as palavras. Eu fico pensando, não vou falar, viu, gente? Vou dar reflexão, já foi dada. Fico pensando quantas vezes nós caminhamos e Jesus está ao nosso lado e os nossos olhos estão fechados. Nós não conseguimos vê-lo. Nós não conseguimos perceber que Ele é quem caminha conosco. Até quando nós queremos desistir, até quando nós queremos voltar para casa, voltar para Emaús, Ele não nos abandona. Fala aos nossos ouvidos, fala ao nosso coração, mas a gente é teimoso e insiste em ir para casa. E chegamos em casa, eu creio, lendo esse texto aqui, que é um casal, são dois discípulos, um homem e uma mulher. E o casal chega em casa, o texto não nos diz que seja um homem e uma mulher, mas eu imagino assim. Eles chegam em casa e, na verdade, eles deveriam repartir o pão, porque eles estão recebendo Jesus na mesa. Mas Jesus toma o lugar de anfitrião e reparte o pão. E quando Jesus toma essa postura de servo, os seus olhos, os olhos dos discípulos são abertos. E aí sim eles reconhecem quem era aquele que caminhava com eles o tempo todo. É por isso que os seus corações ardiam. O ressurreto, aquele que voltou à vida, que venceu a morte, que venceu o mal, é aquele que mesmo em sua glória serve, reparte o pão. E isso traz a mudança à vida daqueles dois discípulos. Traz uma mudança na história, para todos, homens e mulheres em toda a história. Mas a mudança é tanta na vida dos dois que eles retornam para Jerusalém. E Jerusalém é o lugar onde Jesus havia há pouco tempo sido morto. E eles vão para Jerusalém, não importando o que estivesse acontecendo ali. Ainda que eles, como discípulos, pudessem morrer, já que Jerusalém estava no meio de tanta discussão, as autoridades ainda circulavam por ali. O tumulto pela morte de Jesus ainda estava nos ares de Jerusalém. Os dois discípulos voltam para o lugar onde Jesus morreu, sabendo que, se for preciso, morreriam também. E eles chegam ali e encontram outros. Esse é o impacto da ressurreição de Jesus para aquelas pessoas. A minha oração nessa noite é: Jesus, fala conosco toda vez que nós desistirmos da tua missão. Fala conosco toda vez que a gente sair de Jerusalém e, ao invés de buscarmos o lugar da missão, Jerusalém, buscarmos as nossas casas, que é o conforto de Emaús. Senhor, abra os nossos olhos para que te enxergamos
enxerguemos, para que nós debrucemos as nossas vidas na Tua presença, para que assim como o Senhor nos serve, também possamos Te servir. Então vamos orar nesse sentido e assim nós encerramos. Vamos ficar em pé? Nós somos discípulas de Jesus. Ele está aqui nessa noite, vivo, por meio do Seu Santo Espírito que em nós habita. Então fale com Ele, levante a sua voz, abra o seu coração. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está vivo, venceu a morte, venceu o poder de Satanás, venceu a maldição do pecado em nosso lugar. Muito obrigado porque nós não estamos mais debaixo da culpa que o pecado nos traz. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá a salvação. Ó Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor está em nosso meio e o Senhor caminha conosco. O Senhor fala aos nossos corações. Incendeie, Senhor Deus, os nossos corações. Fale, Senhor Deus, no mais profundo do nosso ser e abre os nossos olhos, porque tantas vezes nós conhecemos partes da Tua palavra, nós até andamos com o Senhor, mas nós não sabemos que o Senhor está vivo. Nós nos esquecemos. A nossa pregação é uma pregação que se baseia no Jesus que morreu, mas não no Jesus que está vivo. A nossa vida se baseia numa prática do Senhor Jesus que morreu, que nos amou tanto, morreu e pronto. Mas a Tua palavra diz que o Senhor ressuscitou e trouxe uma nova história pessoal para nós, mas uma nova história para a humanidade. O Senhor trouxe uma nova oportunidade, o Senhor veio trazer vida, o Senhor veio trazer paz para esse mundo que não tem. O Senhor, com a Sua ressurreição, veio trazer fim a toda violência. Com a ressurreição veio trazer fim a toda destruição. Com a Sua ressurreição, o Senhor veio trazer fim a toda desesperança, a toda miséria, a todo espírito de morte. Então comece em nós, Senhor Deus, ressuscitando as nossas vidas na Tua presença. É isso que nós pedimos, clamamos a Ti, em nome daquele que vive, daquele que reina, o Senhor Jesus, que está hoje à direita do Pai e que governa para todo sempre. Amém. Então até amanhã, às 6 horas, eu quero ver todo mundo aqui. E se você não puder, às 9 na Escola Bíblica. Você que é jovem, a nossa aula, a aula do pessoal jovem está bombando, então vem às 9 horas com esse professor lindo, maravilhoso que vos fala, beleza? Até mais então.